Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Bora ler um pouquinho, bora ler um pouquinho, que é para passar a noite mais depressa, meu povo. Casamento brindado é como a arte de uma empresa. Casamento é como uma empresa. Veja bem. Viver feliz no casamento é uma arte. A arte resolve os problemas. Quem é mais hábito em resolver problemas tem mais sucesso no casamento. Quem é menor e fracassa mais? Se você quer brindar seu casamento, deve começar uma decisão de se tomar uma esperta em resolver problemas. O que é normal? O que normalmente acontece com o problema do relacionamento é que eles são coordenados, ignorados ou adiados em vez de resolvê-los. O círculo costuma ser assim. O casal tem um desentendimento, debate sobre o assunto, sem muito progresso. Os ânimos se esquentam e um acaba ferindo o outro com palavras ou pela posição inflexível. Os dois cansa de debater, pois não consegue acordo distinguido pelo cansaço, frustrações, e passa o tempo até que o desentendimento volta novamente. Neste ciclo, nada resolvido, o problema adiado ou apenas temporariamente coordenado, mas depois volta quase sempre pior. Muitos casais pensam que o tempo irá resolver o problema. E vamos dar tempo ao tempo. É uma expressão que muitos gostam de usar. Significa não lidar com os problemas. Mais problema na hora, mas o problema do casamento não são com os vinhos. Não melhorar com o tempo. Se trata de ficções, relacionamento é um problema adiado. O problema piora, neste caso, o tempo, o inimigo do casal. Que eu tô lendo, porque eu só chegando no carro, que saco, velho. Uma das principais razões por que as pessoas decidem não lidar com o problema do relacionamento é o fato experiência de ser extremamente dolorosa. A falta de revelação e comunicação inadequada. Verbo irritações faz mal ao casal. Evita assunto em vez de resolvê-lo. Isto é especialista, verdadeiramente, o casal. Muitos homens, correm de uma conversa mais séria com a mulher, porque não conseguem dialogar no mesmo nível. As mulheres, por sua vez, se frustram porque parece nunca consegui-lo fazer com o que o homem entenda. Mas não precisa ser assim. Há uma maneira eficaz em que o homem e a mulher podem resolver o problema conjugais e evitar que se repita, sem ferir ninguém. No processo, eu chamo essa maneira de tratar seu casamento com uma empresa. O objeto da empresa. Por alguém começa uma empresa. Por que alguém começa uma empresa? Qual é o seu objetivo? Pode haver muitos ganhos, mais dinheiro ou dos objetivos do seu próprio padrão. Assim, tem maior independência, outros muito mais sentem necessidade de realizar seu potencial, vêm criando uma empresa em muitos. Para isso, outros querem fazer diferença no mundo em que vivem. Ajuda ao próximo uma coisa certa. Toda empresa tem pelo menos um objetivo. Nenhum negócio existe por existir. Sempre há uma busca de resultados. Aquele que resulta se torna-se um foco de todos os envolvidos. Naquela empresa, especialista do dono, se não há resultado, não há razão para a empresa existir. O casamento também é uma empresa. Ninguém se casa sem objetivo, nem se busca resultado quando o noivo pensa em casamento. Então, a realidade passada, o objetivo,
Sonho realizado entre eles, a forma de familiares ter filho, faz outras pessoas felizes. Ser feliz é estar sempre ao lado de quem ama e se sentir amado, conquistar. Junto, materialmente, tem alguns que lhe apoiam, relacionados de seus sonhos, e alcança o prazer sexual, ter num parceiro um amigo verdadeiro, etc. Cristiane, quando me casei com Renato, embora tivesse o mesmo objetivo que ele, tinha algumas expectativas que batia como nele, e foi exatamente nessa diferença que não estava ali alinhado, e tive problemas e muito importante para saber. Que tivemos problemas e muito importante o casal saber. Toda a expectativa que ambos tinham para o casamento, se tivermos sentado para conversar sobre isto antes de nós casar, com certeza saberemos o que esperar depois do outro. Às vezes os casais até chegam a conversar sobre suas metas, mas com o passar do tempo, a expectativa e o objetivo iniciais se ajuntam à manutenção e ao objetivo que são feitos. A frustração leva os dois a julgar, um na cara do outro, mas vocês sempre dizem que isso e aquilo, agora quer mudar? Em vez de dançar conforme a música, o casal começa a dançar a música diferente, e aí a coisa fica complicada. Recentemente, provavelmente caminhada do amor em todo o Brasil, no mundo através de nossos programas The Love Scout, foram cerca de 10 mil pessoas que reuniram em um só objetivo, conhecer o parceiro melhor através do diálogo. Essa ideia veio justamente por conta de uma experiência que tivemos há alguns anos, quando Renata me convidou para o diálogo. Já tinha mais de 15 anos de casado e foi a primeira vez que conciliamos tudo o que pensamos queríamos em uma conversa, e ele ficou sabendo dos meus sonhos e de minhas preocupações, da minha dificuldade que não queria viver versas. Foram horas preciosas que fortaleceu muito a nossa união. Depois dessa conversa, eu sabia exatamente o que ele esperava de mim, sabia o que fazia para apoiá-lo, como fazer. Às vezes, você pensa que está ao lado do seu parceiro na verdade está bem distante, devido à ignorância que ambos têm como realmente querem um do outro. O casamento também é um objetivo existente que produz resultados, assim como uma empresa. Por que é importante você entender esse paralelo? São objetivos de uma empresa que guia todo o que se faz dentro dela. O dia a dia, as decisões se tornam que contrate treinamento dos funcionários. Os produtos que cria publicamente, que faz tudo o motivo, guiado pelo objetivo resultado que a empresa quer alcançar. Quando traz esse pensamento para um casamento, verificamos que infelizmente a maioria dos casais não pensa assim. Eles são apanhados pelo correr e corre da vida e perde nosso sentimento. Logo perde de vista o objetivo pelos que se casam, quando os objetivos são esquecidos. E então a decisão se torna tudo mais frequente dentro do relacionamento. Já não contribui para realizar sucesso do casamento. Cada marido chega a envolver como um amante, por exemplo, é porque claramente perdeu a vista o objetivo do casamento. Mas isso não acontece apenas no momento da traição. Foi algo que começou em primeira decisão a olhar com interesse para outra mulher. Aquele olhar já foi desviado no caminho que buscava o objetivo. E o seu casamento quis dizer que ele perdeu o foco e abandonou o seu objetivo. A empresa persistente dele, neste rumo, inevitavelmente levaram aquele casamento à falência. Se um dos cônjuges entra no casamento com a ideia que aquela união não durará até a morte, os separa, e então estas pessoas acabará fazendo coisas que sabotarão o casamento, causando o seu fim. E se por outro lado a pessoa vê o lado do outro até a morte, então fará tudo para tal relação, que diz o foco e o objetivo, dia do nosso comportamento. No início do meu casamento, quando eu tinha alguns desentendimentos de Cristiane, meu alvo era principalmente ganhar discurso. Queria provar para ela que ela estava errada, ou certo, ou como sou melhor argumento. Que ela causa sempre saía ganhando.
Mas este era um alvo miope, e eu ganhava a discussão, mas perdia a intimidade e a amizade de minha esposa, e que muitos casais preferem ter razão que ser feliz. Negócio complicado, meu povo, e vamos para frente. Quando aprendi que o meu casamento é uma empresa, entendi que que as minhas menores decisões e atitude têm estar ali, aos nossos objetivos, logo prazer, hoje é o nosso raro descendimento. Sempre me perguntei, que resultado quero desta conversa? Daí trago à mente o objetivo e conduzo a conversa para alcançá-lo. Como a empresa se resolve os problemas? Você acha que Stephen Schrocker, Rap Julian, não sei de que lá, quando você lê inglês, enfrentou problemas quando começou a empresa Oakley? Claro que sim. Desde Oakley, o carinho de pipocas na esquina, a avenida da empresa começou a sonhar, e o objetivo mais longo encontrou problemas, e não só no começo, não por mais suicídio que seja a empresa, ele tem enfrentado resolver questões diariamente. Sobrevivência, o qual o negócio depende da solução dos seus problemas, se não for resolvido. A empresa virá a falir. Na verdade, se você funcionário é esse que vive verdadeiramente a razão de ter sido contratado, resolver o problema, você crente que foi porque gostaste de seu currículo. Seja qual for o tamanho do quadro do funcionário, apenas 2 a 2 a 1000. Quando for o tamanho, quando funcionário, apenas 2 a 2 ou 1000 ou 20 mil. A empresa é o sucesso que consegue alcançar o seu objetivo, resolvendo seus problemas. O interesse que o relacionamento entre um empregador não é de amor, muitas vezes o contrário. Não se costuma ouvir funcionário dizer: eu amo meu patrão, nem quero vê-lo. Escreva essa carta com amor para colegas dependente do contábil. Ora, se ele conseguir ter resultado nessa condição, é porque deve estar fazendo algo muito certo. Pergunta por que as coisas passam por uma quantidade muito menor, o problema ainda ama muitas vezes, não consegue vencer. O desafio é a relação. A resposta é porque eles têm usado ferramenta errada para resolver problemas das emoções. O segredo da empresa do sucesso não é usar emoções para resolver problemas, e sim a razão entender que se resolve usando o sentimento. O local de trabalho é um lugar inteligente. Atitude, não sentimento. Nem sentir isto ou aquilo por isto alcançará o objetivo independente. Em mente do sentimento, funcionário mesmo despeito de um funcionário. Não gasta muito o outro. Nesta empresa, apenas espera. O trabalho das pessoas não se mistura duas ou coisas. Passa ou posso não gostar. Meu chefe, mas ele mandou fazer isso. Independente para perceber que meu salário, então vou fazer o que tem que ser feito. Quer dizer que separa o sentimento da atitude? As pessoas trabalham focando o resultado? Desejo usar a razão, não a emoção. Grave e fácil na sua mente. A emoção não é ferramenta para resolver problema. Verifica-se que toda vez que você toma uma decisão baseada em uma emoção, você tem um mal. Todos os que conduzem negócios pelas emoções. Fracassemente já ouviu o ditado dos amigos e amigas negócio. Parte dele resultou bem. Lembra que a empresa bem-sucedida não é importante que você o goste. Você ou você de mim neste momento. O que importa é que temos um problema aqui. Precisamos resolvê-lo. Para alcançar o nosso objetivo, portanto, o que devemos fazer resolvê-lo? Este foco da empresa, que vamos fazer? Quando vamos fazer para aumentar a venda? Vamos fazer para diminuir nossos gastos? O que vamos fazer para passar os nossos correntes? Fase. Não sente, sentir. Sentimento não é ferramenta para resolver problemas. Por descoberta do laboratório. Temos quadro como nossos programas na escola e amor, chamado de laboratório, quando conseguimos afirmar que o casal, enquanto eles discute os problemas da relação, Cristiane e eu então observei o casal independente de falha de comunicação e comportamento. Deles temos sugestões de milhares ainda ligados no casamento. Deixar o casal nós estúdio, sentado na frente para um outro, e pedimos que começasse a conversar sobre qual assunto que acha que precisa resolver entre eles. Daí ligamos à câmara uma experiência tanto, por isto o nome do laboratório. Uma das nossas descobertas, observamos que o casal discutia os seus assuntos foi exatamente a intensidade da emoção da conversa.
e a ausência do foco no qual faz para resolver o assunto movido pelo o sentimento irradiante. A raiva, a mágoa, desprezo, dificuldade e incompreensão. O casal ficaram a maior parte do tempo fazendo listinha, que o pior, mais ou menos assim. Ela, você é muito bagunceiro, deixa as coisas fora do lugar. E ele, o problema é que você quer as coisas na hora, senão guarda logo os sapatos ou ponha o prato na pia. Você já começa a encher a paciência. Ela, mas é muito falta de consideração sua. Não ver que limpei a casa toda e o mínimo que você poderia fazer, não bagunçar. Você sabe que gosto das coisas organizadas. Aí lá vem ele. Ele, você também é tão organizado assim? Outro dia abri a gaveta da sua mesa, as coisas estavam todas reviradas lá dentro. Que adianta a mesa estar limpa e a gaveta bagunçada? Ela, sim, mas você me ajuda? Mas na casa você sabe como eu sinto? Ele, eu não ajudo? E por aí vai, dessas 20, 30 minutos, passando de um problema para o outro, vocês que conversam nunca foram problema, nem que queriam fazer resolvê-lo, por causa das emoções, a fim de tentá-lo provar para o outro que não é tão mal assim, e o que o outro não é tão santo quanto pensa. Enfim, o sujo falando do mal lavado. Quando a conversa acaba, normalmente a lista estão bem tensa. Equilíbrio, erro que faria, claro que foi resolvido. Não à toa que muitas coisas não diálogo para quê? Ouvir a pessoa amada, uma lista, todos os seus defeitos, não é muito obrigado a preferir televisão, né? Porém, se usaram a razão em vez da emoção, ficará um problema no que faz para resolver. No final, a conversa teria chegado a uma conclusão. Ambos saberiam exatamente o que fazer para que o problema não se repetir. Se nas empresas as pessoas seguissem como casal, acima na hora resolvia o problema. O padrão chamado gerência de venda do seu escritório dizia: padrão, tá bom, né? Conceito dele.